Olá, paz do Senhor, muito bem-vindo para você a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vamos falar sobre um assunto polêmico. Sim, é correto chamar Deus de você? Vamos complicar um pouco mais a pergunta. É pecado, é falta de respeito chamar Deus de você? Bom, nós temos nas nossas igrejas muitas canções que trazem a pessoa de Deus com o seguinte tratamento, você. Isso tem feito com que alguns pastores tragam uma orientação em muitos casos, em outros casos uma proibição do uso do pronome pessoal você na letra da música que se refere a Deus. E esse nem é tanto o problema é a justificativa da proibição. Porque alguns têm usado, se você procurar pela internet, você vai encontrar, se você cavar bem, você vai encontrar alguns pastores dizendo: Deus me revelou que se entristece quando as pessoas chamam ele de você nas igrejas através da música. Outros vão dizer: Deus me deu uma orientação de que não é mais para chamar ele de você, porque isso é um desrespeito. Outros até dão uma orientação e argumentam: olha, você não conversa nem com o juiz chamando ele de você, mas tem que chamar de Vossa Excelência, muito mais Deus, você tem que chamar ele de Senhor. E aí as proibições acabam tendo os mais diversos argumentos. Alguns fazem orientações, outros fazem de fato proibições. A questão é, primeiramente, chamar Deus de você é correto? É apropriado? É pecado? É desrespeito? Veja só, na minha cultura, da minha criação, entre a minha família, com os nossos parentes, eu e meu irmão não fomos ensinados a chamar nossos pais ou qualquer pessoa da nossa família que seja mais velha, avós, avós, tios, tias, de você, porque para uma autoridade, uma pessoa mais velha, nós temos que nos referir senhor, senhora. É uma questão de criação. E os nossos iguais, os nossos compatíveis, amigos, primos, esses nós podemos chamar de você. Tanto que culturalmente, até hoje, eu não chamo meu pai e minha mãe de você, mas de senhor e senhora. Meus tios e tias eu chamo de senhor e senhora. Minhas autoridades, em alguns casos até encarregados ou gerentes ou diretores de empresas da mesma idade que eu, ou pasme, até mais novo, eu chamo de senhor e senhora por causa da autoridade representada. Alguns até pedem que não chame de senhor ou de senhora porque se sentem muito envelhecidos. Alguns usam até aquela brincadeirinha: ah, o senhor está no céu, ah, a senhora está no céu. Mas veja que é uma questão cultural. Tem pessoas, por exemplo, que se sentem ofendidas e aborrecidas por chamar de senhor ou senhora porque está indicando que se trata de uma pessoa velha. Então, afinal de contas, o que é o termo você? Bem, nós conhecemos os pronomes pessoais da nossa língua portuguesa. Se nós pegarmos a forma tradicional da gramática, é eu, tu, ele, e aí a segunda pessoa do singular, o tu, pode ser você. E isso, inclusive, não tem distinção em outras línguas a não ser na nossa. Em inglês, por exemplo, você vai ter you, tanto para tu quanto para você. E aí você tem os três pronomes pessoais no plural, que é nós, vós ou vocês, eles. Eu, tu, ele, eu, você, ele, nós, vós, eles, nós, vocês, eles. Então, é uma palavra, você, na verdade é um pronome pessoal da segunda pessoa do singular. Gramaticalmente não tem problema. E qual é a origem da palavra você? Veja bem que isso é importante. A palavra você, ela vem do tratamento que era feito em Portugal das pessoas que se dirigiam às suas autoridades, porque é uma combinação de dois termos, vossa mercê, vossa vem de vós, quando você se dirige, até em espanhol e em português de Portugal, é bastante comum o tratamento você ainda usar o termo vós, como você dizer, por exemplo, isso depende de vós, ou isso depende de você. Algumas traduções até da Bíblia, num português um pouco mais tradicional, mais antigo,
você vai ver muitas traduções dizendo: e isso compete somente a vós, isso compete somente a você. Então veja que nós temos aí uma alteração ao longo do tempo de fonética e de semântica. De Portugal para o Brasil colônia, a expressão vossa mercê, em algumas regiões do Brasil, ela teve uma junção que ficou vós mercê. Então, estou aqui à vossa mercê. Então, vossa mercê, que era uma forma de tratamento, se colocando na posição de submisso àquele a quem você se dirige, vossa mercê, sofreu semântica no Brasil colonial e virou vós mercê, que sofreu uma segunda semântica num Brasil um pouco mais contemporâneo e virou você. Então, você, vossa mercê, seria então um tratamento mais formal e mais respeitoso, até se você pegar a história da semântica da palavra. Então não é desrespeitoso chamar alguém de você. Isso posto, nós temos que entender o uso adequado desse pronome, nessa segunda pessoa do singular, nas apropriações do uso dela. E aí você pega, por exemplo, eu gostaria de já mostrar a Bíblia Sagrada Traduções da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Ela vem com 5 traduções em português diferentes por página. E aqui nós temos tradução brasileira, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada e Nova Almeida Atualizada, além da nova tradução da linguagem de hoje, que é uma forma de tradução mais popular à conversação atual. Eu peguei como base Salmo de número 139, verso 1. Na tradução brasileira, Jeová, tu me sondas e conheces. Veja o tu, segunda pessoa do singular. Almeida Revista e Corrigida, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Almeida Revista e Atualizada, Senhor, tu me sondas e me conheces. Nova Almeida Atualizada, Senhor, tu me sondas e me conheces. Nova tradução da linguagem de hoje, ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Partindo do princípio gramatical de que tu é a segunda pessoa do singular tal qual você, chamar Deus de tu e de você tem a mesma equivalência, tendo em mente pela semântica desde o Brasil colonial que você derivou de vossa mercê, que é uma expressão extremamente respeitosa e submissa a quem você se dirige. Ah, muito bem, agora eu tenho bons argumentos para dizer que o meu pastor está errado e não tenho o direito de nos proibir de cantar a música tal qual a letra é. Essa música que eu abri o vídeo ouvindo, né, é Tudo Sobre Você, do Morada. Sou apaixonado por essa música porque ela fala sobre o momento da subida ao monte, quando Deus chama o povo de Israel porque queria uma nação sacerdotal, mas o povo com medo se recusou, porque tinha medo de morrer ao subir e encontrar com Deus. Moisés já não teve esse problema e subiu e encontrou com Deus. Você encontra esse relato em Êxodo, capítulo 19, e a expressão a que se dirige a Deus aqui é sempre você. O próprio título da canção é Tudo Sobre Você. Então eles estão errados? Eles são desrespeitosos? A resposta é não. Mas o meu pastor disse que Deus revelou a ele que não gosta de ser chamado de você. Bom, isso é um problema, porque Deus de fato faria uma revelação particular a um líder específico sobre uma preferência por um termo gramatical e todos os outros. No caso do inglês, por exemplo, olha que interessante. Se você vai na New King James Version, Salmo 139, verso 1. Oh Lord, you have searched me and know me. A New International Version. You have searched me, Lord, and you know me. No caso do inglês, you é a segunda pessoa do singular e não tem variação, como a gente tem você e tu. E you serve para tu e serve para você. Como Deus, então, orientaria alguém que tem fala inglesa, americana ou britânica, de que ele se sente ofendido com a segunda pessoa do singular? Percebe como é problemático? Então qual é a recomendação? O seu pastor ele pode proibir você de chamar Deus de você?
A resposta é pode. Qual é a questão, então? A orientação. Se ele afirmar que o próprio Deus o revelou, que ele teve uma visão, que Deus falou ao seu coração, que ele recebeu isso em sonhos, que ele buscou na palavra, isso tudo é mentira. Eu não encontro nenhuma prova, e você não vai encontrar em lugar nenhum, Deus dizendo que ele tem preferências gramaticais e formas gramaticais o ofendem. Mas o seu pastor ainda pode proibir você, sim, se ele manifestar uma orientação por uma preferência cultural para uma igreja conservadora. Como, por exemplo, os meus pais me criaram a chamar eles de senhor e senhora. Logo, eu não peco quando eu chamar um deles de você. No entanto, culturalmente, há uma linha a ser seguida pela criação recebida e o contexto cultural da família. Então, se o seu pastor orienta, irmãos, entre nós aqui, nós temos por cultura, nós temos por costume não chamar as nossas autoridades, os nossos familiares de você, mas de senhor e senhora. Então eu oriento os irmãos e deixo essa diretriz de que os irmãos assim também se refiram a Deus, que é muito mais autoridade sobre nós. Veja que é uma orientação. Agora, se basear em todos os argumentos que eu te dei, gramaticais e históricos e de semântica, você confrontar o seu pastor, você vai estar pecando pela rebeldia e pela desobediência. E isso é muito mais grave. A igreja onde eu congrego, meu pastor trouxe uma orientação para não nos dirigirmos até Deus como você. Então, algumas das canções que nós cantamos, infelizmente essa do Morada a gente não canta, porque aí tem um problema de fonética, de rima, então melhor ouvir em casa. Mas na igreja, na coletividade eclesiástica, é recomendável seguir a obediência ao pastor, que é um princípio de bom relacionamento, comunhão, agrada a Deus a obediência. Faça adaptações quando for possível, mas é um princípio de convivência cultural, tradição de criação do ambiente conservador, tradicional e familiar. Se você usar argumentos para confrontar o seu pastor e não seguir a orientação dele, você até vai ter razão no que diz respeito à gramática, mas vai estar sendo desobediente e rebelde, e isso entristece verdadeiramente a Deus. Então, para nós finalizarmos essa reflexão que estamos fazendo, já que muitas igrejas estão passando por isso, há muitas músicas chamando Deus de você, há grandes divergências de se as igrejas ou comunidades que permitem chamar de você são desrespeitosas, extremamente intimistas, se elas são irreverentes, de não ter reverência, as mais tradicionais, mais conservadoras estão corretas. Fato é, nós precisamos ser obedientes e respeitosos ao contexto onde estamos inseridos. A denominação onde eu congrego é mais tradicional, é mais conservadora, ela tem alguns conceitos familiares mais aplicados na sua história, então temos que ser obedientes a isso. O problema é, se o pastor vier com a ideia de que recebeu uma revelação, que Deus falou com ele, que Deus deu um sonho, que ele buscou na palavra e encontrou, isso não se sustenta. Se ele trouxer uma orientação baseada na tradição e na cultura e na convivência daquela denominação em específico e das famílias que a compõem, a comunidade eclesiástica, aí é louvável que se respeite a orientação do pastor, porque esse é um princípio bíblico. Bom, então nada de confronto com o seu pastor. Se ele te deu orientação, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas é importante saber que se de repente você fizer isso na sua casa, sozinho, ouvindo no teu carro, ou você visita a igreja de um parente seu, de um amigo seu, que eles cantam chamando Deus de você por causa da letra e tal, eles não estão desrespeitando, não estão blasfemando, não estão entristecendo a Deus, são mais questões tradicionais e de semântica, tá bom? Então fique em paz, guarda no teu coração essa mensagem, obedeça ao seu pastor, conviva bem com a sua igreja, que isso acaba agradando a Deus, tá bom? Quero ver o seu comentário aqui embaixo, fala se você concorda comigo ou discorda desmigo, clica no curtir se você gostou desse conteúdo, da forma como ele foi explicado, compartilha com mais dos seus amigos, irmãos e ministério de louvor aí que está preocupado de ter que mexer na letra da música, pastor proibiu, o que eu faço? Tem uma maneira de eu conseguir ainda reutilizar essa música? Então compartilha aí com seus irmãos, espero ver você aqui no próximo vídeo.
se Deus assim permitir. Deus abençoe você, sua casa, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.